Boa tarde, meus irmãos queridos, que Deus esteja no coração de cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E estamos no item 8, que significa desigualdade das riquezas, que faz parte do capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos entender um pouquinho, como na última palestra foi visto, que tudo nessa vida tem um porquê. Deus não escolhe ao acaso seus filhos para virem e sofrerem provações na vida terrena, e nem outros que venham para que esbanjem a riqueza. Então entendamos agora os porquês de cada coisa. Porque tudo está sendo feito como deve ser, pois já que temos o entendimento da vida futura, do reencarne, sabemos que aquele que hoje se encontra numa posição materialmente superior, ou já veio numa inferior, como um miserável necessitando de muitas coisas, ou virá numa próxima, e vice-versa. Vejamos o que vem a seguir. Item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são, por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pelas diferenças de qualidade e aptidões de cada um que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para um progresso e bem-estar da humanidade, que ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. E se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Nesse trechinho, meus amados, a gente percebe que se tudo fosse colocado igualmente na mão de cada um dos seres terrenos, muitos se acomodariam. O ideal seria que essa igualdade acontecesse, mas que todos juntos buscassem ali o aprimoramento, o avanço, o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, o labor, o trabalho, o colocar a mão na massa. Mas Deus, que é sábio o suficiente
em tudo e em todas as grandes e pequenas coisas, ele sabe que assim não seria. Por isso, para deixar esse impulso, essa vontade de conseguir, essa busca pelo desenvolvimento do conhecimento, e há aqueles que possuem o valor financeiro ali que pode promover, de colocar esse dinheiro, esse valor monetário ali para que ele saiba usar, e assim também estará auxiliando aquele que está em detrimento desses valores nesse momento. Então, nada é por acaso, nada é por acaso. Vejamos a seguir. Admitindo-se, pergunta-se, por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre arbítrio, quis que ele chegasse por sua própria ação a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse resultado de seus esforços e sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria apenas um ser passível e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas, como ela é ao mesmo tempo um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada uma possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência, e outro que a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, cada um por sua vez, pois Deus é justo e, sendo justo como é, determina cada um dos trabalhadores ter a sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência, a resignação, e a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então, neste trecho, fica demonstrado novamente as provas que contém cada uma das fases, tanto a da riqueza, que cabe ali a caridade e a abnegação, quanto a da miséria, que precisa de paciência e resignação. A da riqueza ainda entra ali o que se pode ter ao apego, né? Muitas das pessoas que têm esse poder monetário acaba fazendo ali do apego àquilo que tem, a não utilização para a caridade, e acaba sendo uma inquietação incessante dentro de seu ser, porque muitos não passam pela prova e ficam ali naquele anseio, naquela busca, querendo cada vez mais tê-la, o que acaba sendo uma obstrução na sintonia com o próprio Deus, pois aquela pessoa que passa pela prova da riqueza e não consegue passá-la bem, acaba criando um trânsito ali, uma via obstruída, porque aquilo passa a querer sempre mais, mais e mais, ao invés de usá-la para a produção, para produzir, para auxiliar. Vejamos. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao colocar a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a previdência,
nem de o invejar os ricos, e nem estes têm motivos para vangloriar-se do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo e o luxo de que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo, no orgulho e nos abusos de toda espécie, que cessarão por si mesmos quando os homens deixarem-se reger pela lei da caridade. Nesse item, meus amigos, nós vemos aqui a responsabilidade que Deus nos dá. Deus nos dá essa responsabilidade em todos os sentidos, inclusive nos bens materiais, aos quais adquirimos nessa passagem terrena. Então, que possamos, ao nos levantar a cada dia, nos conectar com Deus, elevar nossos pensamentos a Deus e pedir: Deus Pai, dê-nos hoje, a bem-aventurança de sabermos utilizar o ar que respiramos, as vestes que colocamos, os alimentos que comemos e os bens que adquirimos, de uma forma que nos faça muito melhores do que fomos ontem, para que assim consigamos passar pelas provas que tivermos, sejam elas de riqueza ou de miséria. Dando continuidade ainda no capítulo 16, vamos para o item 9. A verdadeira propriedade, instruções dos espíritos. Pascal, Genebra, 1860. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz, isso é o que leva, e ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura e fazei provisões de tudo que poderá vos servir lá. Aqui, queridos amigos, nós vemos o que realmente nos servirá de bagagem, né? Então, nós levaremos aquilo que nós cultivarmos ali em nossa inteligência, em nossos conhecimentos, em nosso melhoramento moral como pessoa e como espírito, como pessoa enquanto encarnado. Que faremos com isso, com essa inteligência? Usaremos para o bem? Faremos a diferença na vida de alguém? Auxiliaremos através dela a alguém? Com as nossas qualidades morais, poderemos auxiliá-las? Daremos bons exemplos? E tudo mais que fizermos que amplie isso tudo, será o que carregaremos. Porque aquilo que foi visto e tratado até o item anterior da riqueza material, nos mostra que devemos tê-la para conseguirmos nos melhorar nesses itens,
na inteligência, na caridade, no conhecimento, e não para frutificar e fazer fortalecer o egoísmo, o fanatismo, a sensualidade, o apego, a ganância. Vejamos além. Ao viajante que chega a uma estalagem é dado um bom alojamento, se puder pagar. Àquele que tem pouca coisa é dado um pior, quanto àquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega ao mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses, mas não é com ouro que pode pagar. Ninguém irá perguntar-lhe: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo que se fez com a moeda terrestre. Pudestes comprar campos, casas, palácios? Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico desta qualidade? Se bem-vindo e vai aos primeiros lugares onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para os últimos lugares, onde será tratado de acordo com tuas posses. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com sua vontade, e o homem é apenas usufrutuário, um administrador que, mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constituem estes bens propriedade individual do homem e que Deus frequentemente frustra todas as previsões e a riqueza escapa daqueles que acreditam possuí-la por direito. Podeis pensar que isso se compreende em relação aos bens hereditários, mas que não ocorre o mesmo em relação à riqueza que o homem adquiriu por seu trabalho. Sem dúvida alguma, se a riqueza é legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade é apenas adquirida honestamente quando, para possuí-la, não se faz mau uso de ninguém e nem se faz mal a ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, ganho em prejuízo de alguém. Mas, porque um homem conquistou sua riqueza por si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que toma ao transmiti-la aos descendentes não são muitas vezes inúteis? Sim, sem dúvida, pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode o homem usar e abusar dela impunemente durante sua vida, sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe adquiri-la, Deus pode também querer recompensá-lo durante esta vida, por seus esforços, coragem e perseverança. Se a utilizar para servir apenas à satisfação de seus sentidos ou seu orgulho, se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, melhor seria não a ter possuído, pois perde o que ganhou e ainda anula todo o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Aqui, meus amigos, nós vimos, que quando chegarmos do lado espiritual, não nos será perguntado quanto tínhamos aqui na terra, qual era a nossa posição, se éramos ali de alguém que era um operário e trabalhava ao próximo, ou alguém que produzia o emprego e dava condição do outro trabalhar, mas sim o que trazes aqui, quais são os seus valores,
o que foi feito, quais foram as suas virtudes na terra, quanto você pôde empregar ali em benefício da humanidade como um todo. Não importa se você foi um rei, foi um príncipe ou foi um pedinte, mas quais são os seus valores, e isso é que conta. Esta é a moeda que qualificará o local que cada um obterá no reino dos céus. Cada um obterá na vida espiritual, na verdadeira vida. Depois nós também vemos que Deus coloca ali a riqueza nas mãos daqueles que ele acha que deva passar por aquela prova e que poderá usufruí-la de uma forma correta, né? E que aquele que pensa possuí-la, nos casos de herança, às vezes as pessoas trabalham pensando em deixar aos seus descendentes, e muitas das vezes essa herança se dispersa, se perde no caminho e nunca chega à mão daquele que estava lá na ponta, que trabalhou pensando nisso, conseguiu deixar para ele, não vai aquelas mãos. Por quê? Porque nada chega à mão de uma pessoa que não tenha merecimento e que não saiba fazer o bom uso daquilo. E que não é porque as leis humanas serão contraditórias, mas porque existe ali uma lei de Deus dizendo que aquilo que é adquirido honestamente, sim, a gente tem o direito de ter, mas que nos caberá fazer bom uso daquilo. Então, nada que aconteça nessa nossa vida é por acaso. E às vezes a gente pensa assim, quando aqui no finalzinho deste trecho, pergunta, né, fala-se que sem dúvida existe a riqueza legítima quando é adquirida honestamente, pois apenas quando adquirida honestamente e que não faz mal a ninguém, elas são legítimas. Mas também depende-se do uso que se faz disso. E que jamais, nem há cogitação nesse trecho, mas extorquir alguém para se conseguir algo, querer levar vantagem. E cabe a nós, como pessoas simples que somos, pensarmos, as vantagens não estão só lá nos meios políticos, que nem convém colocarmos num estudo aqui, mas tem sim que se pedir a Deus por eles que nos representam, para que passem por essa prova de ter ali o dinheiro em mãos e que saibam fazer bom uso, pois que são filhos de Deus e estão ali enfrentando uma prova e que saibam usá-la em benefício de todos. Mas e nós, simples pessoas aqui? Em que podemos ser honestos? Sabe quando o entregador de gás vem e te entrega 2 botijões e na hora de você pagar ali na maquininha, você acaba pagando e realmente você vê e ele colocou um só. Quando você sobe e percebe isso, o que você faz? Eba, levei vantagem. Aí está o erro, meus amigos. São nas pequenas coisas que se percebem a mudança de cada um. É o ligar de volta e falar, olha, eu fiquei com 2 botijões de gás. Volte, receba o outro. Parece que não é nada, mas um deles teria que pagar. Isto é um aprendizado. Quando alguém na padaria, você comprou ali 6 pãezinhos e deu lá 10 reais e voltou o troco a mais. Saiu, olhou, nossa, hoje estou com sorte. Que sorte? Isso é ser honesto? Isso é angariar esses valores que contam ao céu? Não, meus irmãos. Isso vai fazer diferença no caixa. E aquele funcionário que está ali desde cedo trabalhando para ganhar o seu sustento, vai ter que repor. Não importa se são 10 centavos, R$1, 10 reais. Para ele vai importar, a condição financeira que ele tiver vai ter essa importância no que ele vai ter que recolocar. Que não vai saber para quem ele deu troco errado, mas quem vai ser cobrado somos nós,
pela nossa própria consciência, porque ninguém gostaria de passar por isso. Então são essas pequenas mudanças de ver como eu posso ser honesta no dia a dia, como eu posso fazer o meu melhor, como eu posso auxiliar sem querer levar vantagem. Isso é o que muda a pessoa interiormente. Isso é o que faz com que mudemos. Esperemos que Deus nos dê essa força, essa coragem e esse conhecimento para nos aprimorarmos como espíritos que somos, como espíritos eternos. Fiquem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento vocês vão ouvir esse áudio, mas desde já vibrando para que todos estejam bem, muito, muito bem. Fazendo a sua parte aí, mantendo esse equilíbrio emocional, mantendo a alegria de viver, a alegria de estar encarnado neste momento aí no planeta Terra. Vamos a mais um estudo? Então vamos lá. O livro que eu escolhi dessa vez foi Transição Planetária, indicando para que todos leiam a obra de Divaldo Franco, em que o espírito que o intuiu foi Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra ela tem mais ou menos 250 páginas, divididas ali em 22 capítulos. É um livro muito instrutivo em várias concepções e aproveitando para falar para vocês que alguns detalhes que eu vou falar, alguns temas relativos à obra, também foram, digamos assim, considerados uma palestra que o Divaldo Franco fez com o mesmo nome, Transição Planetária, em 2007. Se vocês quiserem olhar também essa palestra, ela está no YouTube em meados de abril de 2017. Em meados de abril de 2017, ele fez alguns apontamentos desse livro, Transição Planetária, e também falou da obra que é continuidade dessa, que se chama O Amanhecer de uma Nova Era. Então, um convite à leitura. Quem tiver o livro, quiser ler, quem não tiver, vocês sabem que eu sou um pouco chatinha para emprestar a obra, mas aí conversando com um jeitinho, quem sabe eu cedo, não é verdade? Gente, eu estou evoluindo, faz parte, eu não consigo ser desprendida com os meus livros, mas enfim, estou no treinamento, tá bom? Antes de começar a falar, eu vou ler a sinopse do livro, que está na capa e já diz muita coisa. Vamos lá. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo de espíritos causetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Nessa extraordinária obra, verdadeiro best-seller com mais de 100 mil unidades vendidas em poucos meses em sua segunda edição, nossos caros leitores conhecerão os mecanismos e as razões
de ordem superior da transição planetária em favor das mudanças urgentes e necessárias, que promovem o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo. Vejam que interessante, quando nós lemos, esse livro, A Transição Planetária, que o pano de fundo que eles usam é a questão do tsunami que ocorreu. Na atual situação, se nós pensarmos no Covid que estamos enfrentando, não deixa de ser ali uma situação que nos convida à autoanálise do planeta. Não é verdade? Muitos, de alguma forma, falam assim, nossa, será que o mundo vai acabar? Será que não vai? Na palestra, Divaldo Franco trata, que essa proposta do mundo acabar, ele já viveu 13 vezes. E se nós observarmos ali os relatos bíblicos, as questões que já foram colocadas, ele cita o dilúvio, que foi aquela chuva de 40 dias e 40 noites. Geograficamente, cientificamente, a gente sabe que isso é impossível, por conta até que nós temos 3/4 do globo terrestre composto de água. Fala também nos textos bíblicos de Sodoma e Gomorra, que é a depravação de cidades em que sai um casal e a mulher olha para trás e se transforma ali numa estátua de sal. Também tivemos em 2012 o calendário maia dizendo que o mundo ia acabar. Enfim, o homem ele já traz dentro dele essa concepção que o mundo vai acabar e é em resposta a uma punição divina por sermos quem somos. Dentro do nosso coração, a gente traz esse remorso, essa tristeza, essa necessidade de sofrer, quando na verdade é totalmente o contrário. A gente deve se dar a chance de ser feliz e de buscar no amor a solução para todos os nossos problemas e todas as nossas lutas internas. E não ficar imaginando que todas as adversidades que acontecem fazem parte ali de um propósito divino de nos punir. Se nós, que somos ali espíritos imperfeitos, se estamos ali num mundo de prova e expiação, não tratamos o nosso filho dessa forma porque os amamos imensamente, como pensar dessa forma de Deus? Se Deus é misericordioso, se Deus é onipresente, se Deus é aquele Pai muito, não dá nem para comparar conosco. Falar das características de Deus seria até, digamos assim, sem propósito, porque a partir do momento que eu consigo encaixar Deus em características, eu estou igualando ao espírito humano e não é isso. Ele está muito além, ele é o Criador. Se nós podemos ser melhores aos nossos filhos, que dirá Deus? Então, de alguma forma, tudo o que acontece com o nosso planeta, a gente atribui a essa punição em várias religiões, ou mesmo aquele que não tem religião nenhuma. Então, essas tragédias coletivas, elas existem sim para nos colocar num posicionamento de questionamento, de autoconhecimento. No caso, por exemplo, do tsunami, que é o objeto desse estudo, que ocorreu ali em 26 de dezembro de 2004, foi uma onda ali de 30 metros, 800 quilômetros por hora, que atingiu 11 países. Matou aproximadamente 235 mil vidas. Foi uma tragédia enorme em termos comparativos com outros, mas também tivemos na Cordilheira dos Andes tsunami, tivemos no Haiti, que é o país mais miserável das Américas, também ali uma destruição geográfica
de pessoas, mais de 100 mil pessoas, aí a gente pensa, poxa, além de tudo que aquelas pessoas passam, ainda passaram por essa situação do tsunami. Por que tanta miséria? O porquê de passar por essas determinadas situações? Tivemos vulcão no Chile, lava, pó em toda a Patagônia. Por outro lado, também tivemos acidentes com usinas nucleares no Japão, e quem se ofereceu para estar lá, digamos assim, retirando tudo aquilo, foram os homens mais velhos para poupar os mais jovens. Nessas calamidades, a gente observa que, apesar de tudo, a gente desenvolve a caridade, desenvolve o amor pelo outro. Se nós continuarmos na nossa atual situação, nós estamos passando ali pelo coronavírus e também suas modificações, estamos tendo inclusive que ter esse estudo, não é verdade? Online, por conta dessa situação. Tivemos a briga entre Estados Unidos e Irã, o incêndio na Austrália, que matou animais, matou pessoas, erupção do Krakatoa, terremoto no México, chuva de gafanhotos. Parece que a cada dia uma novidade. E qual é exatamente a nossa contribuição nesse todo? É o do desespero? É da falta de esperança? Será que eu estou acompanhando o mundo nessa transição? Se nós falarmos do planeta Terra, é um planeta novo. Em termos de outros planetas, outras galáxias. Então, o planeta, ele não vai acabar nesse momento. Uma hora vai, mas não é essa a questão. A questão é que ele está em transição. A transição diz respeito a nós, moralmente, intelectualmente. Estamos passando ali do mundo de prova e expiação para se tornar um mundo de regeneração. Essas questões geográficas fazem parte, sim, das placas que vão se movimentando. Eu esqueci o nome da placa, que também é difícil, né, gente? Para esse ajuste. Mas faz parte também de um propósito divino para que possamos merecer aqui pertencer e fazer parte dessa família que aqui vai estar. Atualmente já estamos recebendo ali a presença de vários espíritos que já viveram no planeta Terra para compor essa nova sintonia, por exemplo, da música, Beethoven, Bach, da ciência, da arte. São espíritos vindo de Alcione também, todos juntos ali nos auxiliando a essa evolução. Não estamos sozinhos em momento algum. O que é esperado de nós é fazer valer essa existência, fazer valer essa encarnação, para que a gente possa compor todos os dias a sintonia, a vibração deste novo mundo. Não do novo planeta Terra, geograficamente falando, que também vai receber ali, sim, algumas adequações, mas o novo mundo enquanto espíritos, o novo mundo enquanto propósito de vida. E o Divaldo Franco, gente, ele é espetacular nessa obra, quando ele trata, né, desse período de transição planetária que a gente traz para hoje e percebe que ela é muito bem utilizada em qualquer situação. Se vocês puderem ler, acompanhar e usufruir ali desse ensinamento, desse ensinamento, eu super aconselho. E aí, na palestra que ele dá, ele fala assim, que todos nós temos problemas. Não existe uma pessoa que não tenha problema. O que é diferente é como cada
cada um lida com o seu problema. E essa busca de lidar com o problema, essa necessidade da gente colocar amor em tudo que a gente faz, em tudo que nós realizamos nessa vida, é a saída. Ele fala do divisor de águas, que foi Jesus Cristo, do antes e do depois, esse nosso irmão que só veio ali pegar a nossa mão e falar: segue adiante, vai dar tudo certo. O que compete a cada um é deixar o orgulho, deixar o egoísmo e partir para um novo propósito. E ele fala assim, que nós temos que ter a técnica da felicidade. E ele retrata qual que é a técnica da felicidade, ali inspirado por Joana de Ângeles. E ele fala assim: a primeira coisa na técnica da felicidade é entender que a vida é bela. A vida é bela, gente, por si só. A beleza, ela está nos olhos de quem contempla. Spinoza já dizia, né, que cada um enxerga com as lentes dos seus óculos. Não adianta você falar para a pessoa: isso aqui é verde, isso aqui é verde. Você pode estar enxergando o verde, enquanto o outro está enxergando o amarelo. A partir do momento que você acha que a vida é bela, você tem que ser responsável pelo aquilo que você acha. Não se o outro acha, se Beltrano não acha, não julgue. Não queira forçar o seu olhar para aquele que está do lado. É interno. A busca é de você ser positivo por você. É ver a beleza da vida através dos seus olhos e tentar, digamos assim, transmitir essa beleza para todos que te acompanham nessa jornada. O segundo ponto é que há um sol brilhando dentro de mim. Se eu me imagino um sol brilhando dentro de mim, eu consigo irradiar essa luz, eu consigo irradiar essa alegria e invadir aquelas pessoas que estão ao meu lado com essa claridade. E estou cumprindo o meu papel neste momento do planeta. A terceira coisa que Divaldo fala diz assim: nasci para amar. Aí todo mundo fala: nossa, mas como é que eu consigo amar? Tem pessoas que já são fáceis de amar por si só. Tem outras que a gente aprende todos os dias. E é esse aprendizado que dá essa cor na vida. É a gente descobrir que aquela pessoinha que tá ali cutucando a gente dentro da família, sabe? Ai, meu Deus, como eu fico irritado com fulano, como eu fico irritado com Beltrano. É exatamente ali alguém muito caro para mim. E eu preciso aprender a amar todos os dias, todos os momentos. Eu acho até que Deus dá esses bichinhos de estimação para gente, para começar a nos ensinar a amar. A gente vai se apegando, e aí o animalzinho vai ficando tão importante e vai desenvolvendo aquele sentimento dentro de nós, os filhos, que é esse amor incondicional, mãe ou pai. E é a partir daí que a gente vai descobrindo a nossa capacidade, sim, de amar. E ele ainda encerra, fala: é enflorescer-se para perfumar ao redor. Então, já falei da técnica de felicidade, que são 5, já falei 3. A vida é bela, há um sol brilhando, nasci para amar. Divaldo continua, depois dessas 3, com a 4. Que olha que interessante que ele fala. O mal que me fazem não me faz mal. Me faz mal o mal que eu faço, pois me torna mal. Isso aqui nos convida a refletir exatamente assim. Nós somos várias pessoas
em detrimento como somos tratados. Se alguém é bonzinho para mim, simpático, eu falo assim, bom dia. Se alguém já é meio ranzinza, eu nem na cara olho. Então a gente observa que a gente não age, a gente reage. Então quando o Divaldo fala assim, do mal que me fazem não me faz mal, ele está querendo dizer que independe a conduta do outro, o que depende é a nós. Tem uma frase do Chico que ele fala assim, aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser melhor todos os dias. E é bem por aí, gente, é o não julgar, é entender que cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Nós não sabemos a realidade do outro e as experiências e a vida que temos que teve o outro. O que a gente tem é a consciência do que somos e que devemos ser melhor todos os dias. É fácil? Não, mas é uma lição de casa e um exercício diário. E a quinta coisa que ele fala, eu nasci para servir. Aí todo mundo, nossa, como assim eu nasci para servir? Sim, às vezes a gente faz alguma coisa para alguém, pronto, já acha que merece um pedestal, já acha que merece muitos obrigado. Não, a gente nasceu para servir, é um culto da gentileza, é estar apto, estar pronto para ser a mão de Deus onde quer que estejamos, com um sorriso, como já foi dito, com aquele sol que invade as pessoas, sempre apto a estar ali, auxiliá-la no que ela precisar. E por vezes também, sendo ombro amigo, sendo aquele espírito que está ali para auxiliá-lo, por vezes até falando algumas coisas de uma forma que não machuque, que não magoe. E para tudo isso temos o quem? Temos Jesus ali, sempre nos intuindo a sermos melhores, através da prece, através do evangelho no lar, através dessa proposta de estudo do vigiai, do orai, e estamos aí prontos, sempre prontos a seguir adiante. Eu vou ler. Nossa, eu falo, né? Eu acho que eu continuo falando demais, mas vamos lá. Ao final do trabalho de auxílio aos espíritos que sofreram no tsunami, foi feita uma prece. E essa prece que eu vou ler para vocês antes de terminar aí as observações feitas no livro, tá bom? Começa assim. Abençoe-nos, Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento, que hoje se converteram em realidade, graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho, em nosso plano, desceram à Terra, a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações. E agora, de retorno à nossa comunidade, deixam espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam nesse momento, e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e de libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nesses dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes interessados na modificação das estruturas sociais
do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho de paraíso ou planeta feliz. Os abnegados obreiros da espiritualidade preparam o ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Congratulamo-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade, após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade, passado breve período de renovação e de estudo, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes e insanos em tentativa de despertá-los, a fim de que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Certamente serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recurso e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa, de forma idêntica a esta que se conclui em bênçãos. Que Ele mesmo, nosso exemplo e modelo, nos conduza com o seu carinho. São os votos desse vosso amigo, devotado e fiel. E assim eu encerro as observações desse livro, dizendo assim, que nunca estamos sozinhos, sempre estamos muito bem acompanhados, e neste momento, no planeta Terra, onde aparece ali tantos questionamentos, que a gente possa confiar sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática e do pensamento de todo o mal.